Do parcelamento do solo e loteamentos. Seção I. Do loteamento e desmembramento de imóveis urbanos. Art. 1527. Os loteamentos e desmembramentos de imóveis urbanos são regidos pela Lei nº 6.766/1979 e demais normas municipais aplicáveis. Art. 1528. O desmembramento, também denominado desdobro, a que se refere o artigo 167, inciso 2º, item 4, da Lei nº 6.015/1973, não está sujeito ao registro especial previsto no artigo 18 da Lei nº 6.766/1979. 1 graus para a averbação do desdobro de que trata este artigo, o proprietário apresentará ao cartório de registro de imóveis da situação do lote, requerimento com firma reconhecida, contendo a descrição completa do imóvel primitivo e a dos resultantes do desmembramento, juntamente com planta aprovada pela prefeitura local e cópia autenticada da anotação de responsabilidade técnica, art. Do responsável técnico que subscreveu a planta. 2 graus nos desmembramentos, o oficial, sempre com o propósito de obstar expedientes ou artifícios que visem a afastar a aplicação da Lei nº 6.766/1979, deverá examinar, com seu prudente critério e baseado em elementos de ordem objetiva, especialmente na quantidade de lotes parcelados, se trata ou não de hipótese de incidência do registro especial. Na dúvida, submeterá o caso à apreciação do juiz da Vara de Sucessões e Registros Públicos. Art. 1529. O parcelamento de imóvel rural para fins urbanos deve ser precedido de I. Lei municipal que o inclua na zona urbana ou de expansão urbana do município. Segunda, averbação de alteração de destinação do imóvel, de rural para urbano. Art. 1530. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos: e título de propriedade do imóvel ou certidão da matrícula, ressalvado o disposto nos 4 graus e 5 graus. Segunda, histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 anos, acompanhado dos respectivos comprovantes. Terceira, certidões negativas a. De tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o imóvel. B. De ações reais referentes ao imóvel, pelo período de 10 anos. C. De ações penais com respeito ao crime contra o patrimônio e contra a administração pública. Quarta. Certidões a. Dos cartórios de protestos de títulos, em nome do loteador, pelo período de 5 anos. B. De ações cíveis relativas ao loteador, pelo período de 10 anos. C. De ônus reais relativos ao imóvel. D. De ações penais contra o loteador, pelo período de 10 anos. E. Da Secretaria do Patrimônio da União, se tratar de terreno de marinha. V. A cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pela Prefeitura Municipal, da execução das obras exigidas por legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de 4 anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras. Sexta, exemplar do contrato padrão de promessa de venda ou de cessão ou de promessa de cessão, do qual constarão, obrigatoriamente, as indicações previstas no artigo 26 da Lei nº 6.766/1979. Sétima, declaração do cônjuge do requerente de que consente no registro do loteamento. Oitava, a aprovação da gerência do patrimônio da União, quando se tratar de terreno de marinha. 1 graus os períodos referidos nos incisos terceira, B e quarta, A, B e D tomarão por base a data do pedido de registro do loteamento, devendo todas elas ser extraídas em nome daqueles que, nos mencionados períodos, tenham sido titulares de direitos reais sobre o imóvel. 2 graus a existência de protestos, de ações pessoais ou de ações penais, exceto as referentes a crime contra o patrimônio e contra a administração, não impedirá o registro do loteamento, se o requerente comprovar que esses protestos ou ações não poderão prejudicar os adquirentes dos lotes. 3 graus a declaração a que se refere o inciso 7º deste artigo não dispensará o consentimento do declarante para os atos de alienação ou promessa de alienação de lotes, ou de direitos a eles relativos, que venham a ser praticados pelo seu cônjuge. 4 graus o título de propriedade será dispensado quando se tratar de parcelamento popular, destinado às classes de menor renda, em imóvel declarado de utilidade pública, com processo de desapropriação judicial em curso e emissão provisória na posse, desde que promovido pela União, Estados, municípios ou suas entidades delegadas, autorizadas por lei a implantar projetos de habitação. 5 graus no caso de que trata o 4 graus, o pedido de registro do parcelamento, além dos documentos mencionados nos incisos V e 6 deste artigo, será instruído com cópias autênticas da decisão que tenha concedido a emissão provisória na posse, do decreto de desapropriação, do comprovante de sua publicação na imprensa oficial e, quando formulado por entidades delegadas, da lei de criação e de seus atos constitutivos. Art. 1531. Examinada a documentação e encontrada em ordem, o oficial do registro de imóveis encaminhará a comunicação à prefeitura e fará publicar, em resumo e com pequeno desenho de localização da área, edital do pedido de registro em 3 dias consecutivos, podendo este ser impugnado no prazo de 15 dias contados da data da última publicação. 1 graus fim do prazo sem impugnação, será feito imediatamente o registro. 2 graus se houver impugnação de terceiros, o oficial do registro de imóveis intimará o requerente e a prefeitura municipal, para que sobre ela se manifestem no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento do processo. 3 graus com as manifestações previstas no parágrafo antecedente, o processo será enviado ao juiz competente para decisão. 4 graus ouvido o Ministério Público no prazo de 5 dias, o juiz decidirá de plano ou após instrução sumária, devendo remeter o interessado às vias ordinárias caso a matéria exija maior indagação. 5 graus nas capitais, a publicação do edital se fará no Diário Oficial do Estado e num dos jornais de circulação diária e, nos demais municípios, a publicação se fará apenas num dos jornais locais, se houver ou, não havendo, em jornal da região. 6 graus o oficial do registro de imóveis que efetuar, dolosamente, o registro em desacordo com as exigências da Lei nº 6.766/1979 ficará sujeito a multa equivalente a 10 vezes os emolumentos regimentais fixados para o registro, na época em que for aplicada a penalidade pelo juiz corregedor do cartório, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis. 7 graus registrado o loteamento, o oficial de registro comunicará o seu registro à prefeitura. Art. 1532. Quando a área loteada estiver situada em mais de uma circunscrição imobiliária, o registro será requerido, primeiramente, perante aquele cartório de registro de imóveis em que estiver localizada a maior parte da área loteada. 1 graus procedido o registro nessa circunscrição, o interessado requererá, sucessivamente, o registro do loteamento em cada uma das demais, comprovando perante cada qual o registro efetuado na anterior, até que o loteamento seja registrado em todas. 2 graus denegado o registro em qualquer das circunscrições, essa decisão será comunicada, pelo oficial do registro de imóveis, as demais para efeito de cancelamento dos registros feitos, salvo se ocorrer a hipótese prevista no 6 graus deste artigo. 3 graus nenhum lote poderá situar-se em mais de uma circunscrição.
4 graus não é permitido ao interessado processar, simultaneamente, perante diferentes circunscrições, pedidos de registro do mesmo loteamento, sendo nulos os atos praticados com infração a esta norma. 5 graus enquanto não procedidos todos os registros de que trata este artigo, será considerado como não registrado o loteamento para os efeitos da Lei nº 6.766/1979. 6 graus o indeferimento do registro do loteamento em uma circunscrição não determinará o cancelamento do registro procedido em outra, se o motivo do indeferimento naquela não se estender à área situada sob a competência desta, e desde que o interessado requeira a manutenção do registro obtido, submetido o remanescente do loteamento a uma aprovação prévia perante a Prefeitura Municipal. Art. 1533. Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado dependerá de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alteração, bem como da aprovação pelos órgãos públicos que aprovaram o parcelamento, devendo ser depositada no registro de imóveis, em complemento ao projeto original, com a devida averbação. Art. 1534. O requerimento de alteração parcial de loteamento deve estar acompanhado dos seguintes documentos: e menos o projeto de alteração do loteamento aprovado pelos órgãos públicos que validaram o projeto originário do parcelamento e caso o loteamento se situe em mais de um município ou na região metropolitana do Recife, compete também ao Estado de Pernambuco, através da anuência prévia da agência Condep e Fidem, segunda, acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alteração, indicando qual lote do projeto modificado passará para a titularidade do adquirente, após a averbação da modificação ou declaração da loteadora, sob as penas da lei, de que os lotes atingidos pela alteração não foram alienados, se assim o for. Terceira relação, na modalidade de ficha auxiliar, indicando quais os lotes sofreram alterações e quais permaneceram inalterados. 1 graus na hipótese de alteração parcial do loteamento culminar no acréscimo de lotes ao loteamento ou acréscimo de área do loteamento. Será necessária a republicação de editais, sendo dispensada a republicação dos editais caso não haja alteração na área abrangida do loteamento, nem acréscimo de novos lotes. 2 graus em caso de alteração parcial de loteamento ficará dispensada a apresentação dos documentos previstos no artigo 18 e, segunda, terceira, quarta, sexta e sétima da Lei Federal nº 6.766/79. Art. 1535. Estando o pedido de alteração de loteamento instruído com todos os documentos exigidos pelo ente municipal e pelos órgãos competentes para aprovação urbanística, deverá proceder com a realização do ato de averbação na matrícula de implementação do loteamento. 1 graus caso tenham sido abertas as matrículas dos lotes objeto da modificação do loteamento de ofício, deverão ser canceladas por encerramento, fazendo remissão que foram canceladas em razão da modificação do plano de parcelamento que originou aquela matrícula. 2 graus nas matrículas que houve acordo entre o loteador e o adquirente titular do lote objeto da alteração, deverá ser inseridas novas características que o lote passou a possuir, fazendo remissão que foram modificadas em razão da modificação do plano de parcelamento que originou aquela matrícula. 3 graus deverá ser inserida na matrícula de implementação do loteamento os limites e confrontações inseridas no novo projeto, caso assim já não haja. Art. 1536. A alteração total de loteamento deverá observar todos os requisitos e procedimento previsto para registro de novo loteamento, observada a necessidade de apresentação dos documentos previstos no artigo 1260 e a cobrança de custas e emolumentos na forma prevista no artigo 1262. Art. 1537. Os loteamentos ou desmembramentos requeridos pelas entidades político-administrativas, como União, Estado e municípios, estão sujeitos ao processo do registro especial, dispensando-se, porém, os documentos mencionados no artigo 18, inciso 2ª, 3ª, 4ª e 7ª, da Lei nº 6.766/1979. Seção 2ª. Do loteamento rural. Art. 1538. Os projetos de loteamentos de imóveis rurais, além da prévia aprovação pelo INCRA para poderem ser registrados, deverão atender a todas as demais exigências do Decreto-Lei nº 58 de 1937 e seu regulamento e alterações posteriores, e também das leis NS 4.504, 64 e 5, 868, 1972. 1 graus no caso de áreas florestadas de loteamentos rurais e urbanos, estes ficarão sujeitos às normas do Código Florestal. 2 graus o parcelamento do solo rural, para fins urbanos, se sujeita à Lei nº 6.766/1979, dependendo seu registro de previa audiência do INCRA. Seção 3ª. Dos conjuntos habitacionais. Art. 1539. Não se aplica o disposto no art. 18 da Lei nº 6.766/1979, para a averbação dos conjuntos habitacionais edificados pelas pessoas jurídicas referidas no art. 8º da Lei nº 4.380/1964, salvo se o exigir o interesse público ou a segurança jurídica. Parágrafo único. Entende-se por interesse público e segurança jurídica o atendimento aos requisitos básicos para assegurar, dentre outros, aspectos urbanísticos, ambientais, jurídicos, registrários e protetivos dos adquirentes. Art. 1540. Entende-se como conjunto habitacional o empreendimento em que o parcelamento do imóvel urbano, com ou sem abertura de ruas, é feito para alienação de unidades habitacionais já edificadas pelo próprio empreendedor. Art. 1541. Os empreendimentos promovidos por particulares, embora referentes a conjuntos habitacionais, subordinam-se ao art. 18 da Lei nº 6.766/1979, ainda que financiados com recursos do sistema financeiro da habitação. Seção 4ª. Do processo e registro. Art. 1542. Quando, eventualmente, o loteamento abranger vários imóveis do mesmo proprietário, com transcrições e matrículas diversas, é imprescindível que se proceda, previamente, à sua unificação, observadas as regras previstas neste Código para o remembramento. Art. 1543. Será sempre indispensável a correspondência da descrição e da área do imóvel a ser loteado com as que constarem da transcrição ou da matrícula respectiva, exigindo-se, caso contrário, prévia retificação. Art. 1544. Quando o loteador for pessoa jurídica, incumbirá ao oficial verificar, com base no estatuto ou contrato social, a regularidade da representação societária, especialmente se quem requer o registro tem poderes para tanto. Art. 1545. Os documentos apresentados para registro do loteamento deverão vir, sempre que possível, no original, podendo ser aceitas, porém, cópias reprográficas, desde que autenticadas. Art. 1546. Se o oficial suspeitar da autenticidade de qualquer delas, poderá exigir a exibição do original. Art. 1547. As certidões de ações pessoais e penais, inclusive da Justiça Federal, e as de protestos devem referir-se ao loteador e a todos aqueles que, no período de 10 anos, tenham sido titulares de direitos reais sobre o imóvel, serão extraídas, outrosim, na comarca da situação do imóvel e, se distintas, naquelas onde domiciliados o loteador e os antecessores abrangidos pelo decênio, exigindo-se que as certidões não tenham sido expedidas há mais de 3 meses. Art. 1548. Tratando-se de pessoa jurídica, as certidões dos distribuidores criminais deverão referir-se, também, aos representantes legais da loteadora.
Art. 1549. Tratando-se de empresa constituída por outras pessoas jurídicas, tais certidões deverão referir-se, também, aos representantes legais destas últimas. Art. 1550. Para as finalidades previstas no art. 18, 2 graus, da Lei nº 6.766/1979, sempre que das certidões pessoais e reais constar a distribuição de ações cíveis, deve ser exigida certidão complementar, esclarecedora de seu desfecho ou estado atual. Art. 1551. A fim de possibilitar conhecer a relevância econômica das lides relacionadas ou pertinência com o imóvel objeto da incorporação, as certidões positivas do distribuidor forense serão complementadas com a do juízo respectivo na qual conste o objeto da demanda, o valor da causa e a posição do processo, acompanhada de declaração subscrita pelo contador do loteador, com firma reconhecida, informando as ações existentes com os respectivos valores e afirmando que o patrimônio líquido do loteador, excluído o imóvel a que se refere o loteamento, é suficiente para suportar eventual condenação. Art. 1552. É indispensável, para o registro de loteamento ou desmembramento de áreas localizadas em municípios integrantes da região metropolitana ou, nas hipóteses previstas no art. 13, da Lei 6.766/1979, a anuência do órgão estadual de gerenciamento da respectiva região metropolitana. Parágrafo único. No caso da região metropolitana do Recife, o órgão competente é a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco, CONDEP-FIDEM. Art. 1553. Para o registro dos loteamentos e desmembramentos, o oficial exigirá prova de licença de instalação por parte do órgão competente. Art. 1554. Desde que o registro do loteamento ou desmembramento seja requerido apenas como cronograma de execução das obras, o cartório também providenciará, conforme o caso, o registro ou a averbação da garantia real oferecida nas matrículas dos imóveis ou lotes correspondentes. Art. 1555. A circunstância também será, de forma resumida, averbada na matrícula em que registrado o loteamento ou desmembramento. Art. 1556. É dever do oficial proceder a exame cuidadoso do teor de todas as cláusulas do contrato padrão, a fim de se evitar contenham estipulações frontalmente contrárias aos dispositivos, a esse respeito, em especial aos artigos 26, 31, 1 graus e segundo, 34 e 35 da Lei nº 6.766/1979. Art. 1557. Tratando-se de loteamento urbano na capital, a publicação do edital se fará no Diário Oficial do Estado e num dos jornais de circulação diária. Parágrafo único. Nos demais municípios, a publicação se fará apenas num dos jornais locais, se houver ou, não havendo, em jornal da região. Art. 1558. Nos loteamentos rurais, a publicação do edital continua sendo obrigatória no Diário Oficial, mesmo para aqueles situados fora da capital. Art. 1559. Todas as restrições presentes no loteamento, impostas pelo loteador ou pelo poder público, deverão ser, obrigatoriamente, mencionadas no registro para conhecimento público, não cabendo ao oficial, porém, fiscalizar sua observância. Art. 1560. No registro do loteamento não será necessário descrever todos os lotes, com suas características e confrontações, bastando elaborar um quadro resumido, indicando o número de quadras e a quantidade de lotes que compõem cada uma delas. Art. 1561. Recomenda-se a elaboração de uma ficha auxiliar de controle de disponibilidade, na qual constarão, em ordem numérica e verticalmente, as quadras e os números dos lotes. Art. 1562. O contrato particular pode ser transferido por simples trespasse, lançado no verso das vias em poder das partes, ou por instrumento em separado, declarando-se o número do registro do loteamento, o valor da cessão e a qualificação do cessionário, para o devido registro. Parágrafo único. A cessão independe da anuência do loteador, mas, em relação a este, seus efeitos só se produzem depois de cientificado, por escrito, pelas partes ou quando registrada a cessão. Art. 1563. Aplicam-se aos loteamentos de imóveis rurais, no que couberem, as normas constantes desta seção. Seção V. Das intimações e do cancelamento. Art. 1564. Para os fins previstos nos artigos 32 e 36, inciso 3º e 49 da Lei nº 6.766/1979, os oficiais somente aceitarão e farão intimações de compromissários compradores ou cessionários, se o respectivo loteamento ou desmembramento estiver regularmente registrado e os correspondentes contratos de compromisso de venda e compra ou cessão dos lotes, averbados ou registrados. Art. 1565. Do requerimento do loteador e das intimações devem constar, necessária e discriminadamente, o valor da dívida, incluindo juros e despesas, e o prazo para o pagamento, além da informação de que este deverá ser efetuado em cartório, cujo endereço completo será destacado. Art. 1566. Constarão, também, o valor do contrato, o número das parcelas pagas e o seu montante, para que o cartório possa, ao efetuar o eventual cancelamento, proceder na forma do disposto no art. 35, da Lei nº 6.766/79. Art. 1567. As intimações devem ser efetuadas, pessoalmente, pelo oficial, seu substituto ou escrevente regularmente autorizado, por meio dos cartórios do registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio dos intimados ou por intimações postais, desde que por carta com aviso de recebimento. Art. 1568. Cuidando-se de vários compromissários compradores ou cessionários, inclusive cônjuge, necessária a promoção da intimação individual de todos eles. Art. 1569. As intimações das pessoas jurídicas serão feitas aos seus representantes legais, exigindo-se a apresentação, pelo loteador, de certidão atualizada do contrato ou estatuto social, fornecida pela junta comercial ou pelo cartório do registro civil das pessoas jurídicas. Art. 1570. As intimações de compromissário comprador ou cessionário, que não for encontrado no endereço indicado no requerimento, deverão ser feitas mediante procura do interessado no endereço de seu domicílio, constante do próprio contrato e, ainda, no do respectivo lote. Art. 1571. Recusando-se o destinatário a recebê-la ou a dar recibo, ou, ainda, sendo desconhecido seu paradeiro, a intimação, devidamente certificada a circunstância, será feita por edital, publicado, por 3 dias consecutivos, na comarca da situação do imóvel. 1 graus na capital, a publicação far-se-á no Diário Oficial e em um dos jornais de circulação diária. 2 graus nas demais comarcas, bastará a publicação em um dos jornais locais ou, não havendo, em jornal da região. 3 graus se o jornal local não for diário, a publicação nele será feita em 3 dias consecutivos de circulação. 4 graus considera-se pessoalmente intimado o compromissário comprador residente em condomínio edilício, em loteamento com controle de acesso ou em condomínio de lotes, mediante a entrega da notificação ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Art. 1572. Tratando-se de loteamento rural, o edital será publicado na forma do Decreto nº 3.079/1938, que regulamentou o Decreto-Lei nº 58 de 1937.
Art. 1573. No edital, individual ou coletivo, deverão constar, de modo discriminado, o valor da dívida incluindo juros e despesas, o prazo para pagamento, além da informação de que este deverá ser efetuado em cartório, o valor do contrato, o número das parcelas pagas e o seu montante, o número do registro do loteamento ou desmembramento, o número do registro ou averbação do compromisso de venda e compra ou da cessão, bem como o nome, a nacionalidade, o estado civil, o número do CPF ou CNPJ, caso constantes do registro, e o local de residência do intimado. Art. 1574. Decorridos 10 dias da última publicação, devidamente certificado o fato pelo oficial, considerar-se-á aperfeiçoada a intimação. Art. 1575. O cancelamento só se fará mediante requerimento do loteador, se o compromissário comprador ou cessionário não efetuar o pagamento até 30 dias depois do aperfeiçoamento da intimação. Art. 1576. Os prazos serão contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao do aperfeiçoamento da intimação e, recaindo o último em sábado, domingo ou feriado, serão prorrogados até o primeiro dia útil. Art. 1577. A averbação de cancelamento do registro, por inadimplemento do comprador, deverá consignar se ocorreu ou não a hipótese prevista no art. 35, da Lei nº 6.766/1979. Art. 1578. As despesas decorrentes da intimação, a cargo do interessado, são as estabelecidas na Lei de Custas e Emolumentos. Art. 1579. Os cartórios deverão adotar sistema adequado e eficiente para arquivamento das intimações efetuadas, de modo a garantir a segurança de sua conservação e a facilidade de buscas, de preferência através de programa eletrônico. Art. 1580. A restituição ou o depósito previsto no art. 35, da Lei nº 6.766/1979, será feito sem qualquer acréscimo, não importando o tempo transcorrido da data do cancelamento do registro ou da averbação. Art. 1581. Os juros e a correção monetária só têm incidência na hipótese do depósito efetuado na forma do segundo, do art. 35 da referida lei. Art. 1582. Nesse caso, o depósito será feito em conta bancária, preferencialmente em estabelecimento de crédito oficial, em nome do cartório, e somente será movimentada com autorização do juízo. Art. 1583. As normas constantes desta seção aplicam-se, no que couberem, aos loteamentos de imóveis rurais. Seção 6ª. Da regularização do parcelamento. Subseção I. Das disposições gerais. Art. 1584. A regularização de parcelamentos ilegais, clandestinos ou irregulares, de imóveis urbanos para fins residenciais, em quaisquer de suas modalidades, como loteamento ou desmembramento, com áreas já urbanizadas que representem situação consolidada de caráter irreversível, obedecerá ao disposto nesta seção. 1 graus considera-se situação consolidada aquela em que a ocupação da área, a natureza das edificações existentes, a localização das vias de circulação ou comunicação, os equipamentos urbanos ou comunitários disponíveis, dentre outras situações peculiares, indique a irreversibilidade da posse titulada que induza ao domínio. 2 graus ocorre o parcelamento clandestino quando sua execução é feita sem aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal e sem o registro no serviço imobiliário. 3 graus é irregular o parcelamento executado em desacordo com o projeto aprovado, em descompasso com a legislação de regência ou, ainda, quando não tenha sido levado ao registro no serviço imobiliário da situação do bem de raiz. 4 graus as situações consolidadas devem ser certificadas pela Prefeitura Municipal. Art. 1585. Não se aplica o disposto neste capítulo aos parcelamentos realizados em áreas de risco, de reserva ambiental e outras de preservação previstas em lei. Subseção 2ª. Da regularização de parcelamentos implantados após a Lei nº 6.766/1979. Art. 1586. Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha aprovado, o adquirente do lote, a Prefeitura Municipal ou o Ministério Público promoverá a notificação do loteador para suprir a falta, nos termos do art. 38, da Lei nº 6.766/1979, com as alterações introduzidas pela Lei nº 9.785/1999. 1 graus essa notificação tanto pode ser feita pelo Serviço de Registro de Imóveis, quanto pelo Serviço de Registro de Títulos e Documentos ou, ainda, pela via judicial e deverá ser feita pessoalmente ao notificando. 2 graus na hipótese de notificações executadas pelos serviços extrajudiciais, se o destinatário se recusar a dar recibo, se furtar ao recebimento ou se for desconhecido seu paradeiro, o preposto incumbido da diligência informará esta circunstância ao oficial competente que a certificará, sob sua responsabilidade. 3 graus certificada a ocorrência dos fatos mencionados no parágrafo anterior, a notificação será feita, na capital, por edital publicado no Diário Oficial e num dos jornais de grande circulação diária, e nos municípios, a publicação se fará apenas num dos jornais locais, se houver ou, não havendo, em jornal da região, por 3 vezes consecutivas, no prazo de 10 dias, começando a correr após a última publicação. Art. 1587. Atendida a notificação, se a gleba fracionada estiver em nome do parcelador, a Prefeitura Municipal ingressará com pedido de registro do parcelamento perante o oficial de registro de imóveis competente, com suporte no art. 40, da Lei nº 6.766/1979, visando evitar lesão aos padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos adquirentes de lotes. Art. 1588. O pedido de registro deverá ser instruído com os seguintes documentos: e planta e memorial descritivo da área objeto do parcelamento, segunda título ou certidão de propriedade do imóvel, terceira, certidão negativa de ônus reais e de ações imobiliárias reipersecutórias, quarta relaudo elaborado pelo setor técnico da Prefeitura, com a indicação, de forma simplificada, das obras já executadas e daquelas que devem ser feitas pelo loteador omisso, nos termos do projeto porventura aprovado, se for o caso, v, comprovante de prévia anuência da Condep-Fidem e CPRH, quando se tratar de área definida como metropolitana e nas situações indicadas no art. 13, da Lei nº 6.766/1979, bem. Assim da Secretaria do Patrimônio da União, nas hipóteses de terreno de marinha e outros eventuais titulares de domínio direto. Sexta prova de notificação do loteador. Subseção 3ª. Do registro dos contratos. Art. 1589. Regularizado o loteamento ou desmembramento, o adquirente do lote apresentará seu contrato para registro, a fim de gerar efeitos contra terceiros. 1 graus comprovando o pagamento de todas as prestações do preço avançado. Os promissários compradores e cessionários poderão obter o registro de propriedade do lote adquirido, valendo-se para tanto do compromisso de venda e compra, cessão ou promessa de cessão, devidamente firmados, bem como de comprovante do recolhimento do imposto de transmissão incidente sobre o ato, independentemente de lavratura de escritura pública de compra e venda. 2 graus a quitação de todas as prestações do preço avançado, como condição para a aquisição da propriedade, quando já registrado o compromisso de venda e compra, cessão ou promessa de cessão, ainda pendente de pagamento, será averbada mediante requerimento do interessado instruído com prova respectiva.
Art. 1590. A qualificação e identificação das partes, como inexistentes nos contratos, serão comprovadas através da apresentação de documento pessoal de identificação, CPF e da certidão de casamento, esta na hipótese de adquirente casado, ficando cópias devidamente autenticadas arquivadas em cartório. Art. 1591. Quando os compromissários compradores ainda estiverem efetuando o pagamento do preço, devem suspendê-lo até a regularização do parcelamento, notificando o loteador para suprir a omissão, na forma da Lei nº 6.766/1979. 1 graus ocorrendo a suspensão do pagamento das prestações restantes. O adquirente efetuará o primeiro depósito da quantia devida no serviço de registro de imóveis competente, mediante requerimento dirigido ao titular ou responsável pela serventia. 2 graus recebido o valor, o oficial do registro de imóveis comunicará ao juiz competente, solicitando autorização para transferência da importância a estabelecimento de crédito oficial, em conta de poupança, indicando como depositante o adquirente do lote, à disposição do juízo. 3 graus os demais pagamentos devem ser depositados, diretamente, na agência bancária indicada. Subseção 4ª. Da regularização dos parcelamentos anteriores à Lei nº 6.766/1979. Art. 1592. Os loteamentos ou desmembramentos aprovados e executados sob a vigência do Decreto-Lei nº 58 de 1937 poderão ser registrados ou averbados a requerimento do loteador, dos adquirentes de lotes ou da Prefeitura, desde que haja confirmação dessa aprovação pelo Poder Público Municipal, cujo pedido deverá ser instruído com os seguintes documentos: e título de domínio ou certidão de propriedade, segunda planta da área fracionada, terceira e memorial descritivo. Art. 1593. Todo título de promessa de compra e venda ou de aquisição definitiva de lote ou grupo de lotes, integrante de parcelamentos irregulares executados antes da entrada em vigor da Lei nº 6.766/1979, que já tenha sido objeto de registro anterior, gozando, portanto, de autonomia jurídico-formal relativamente ao bem imóvel de raiz, gozará de registrabilidade imediata, independentemente de qualquer formalidade ou exigência relacionada ao parcelamento de que se originou, para assegurar o princípio da continuidade de que trata o art. 195 da Lei nº 6.015/1973. Art. 1594. Os contratos de promessa de compra e venda, cessão, promessa de cessão e títulos definitivos de aquisição de lotes oriundos de loteamentos ou desmembramentos não registrados, mas aprovados e executados na vigência do Decreto-Lei nº 58/1937, cujo parcelamento possua infraestrutura urbana básica e os lotes tenham inscrição cadastral no órgão municipal competente, comunidades autônomas, poderão ter acesso ao fólio real, mediante apresentação de certidão fornecida pela prefeitura local, informando a existência do lote, seu endereço e caracterização. Parágrafo único. Os contratos desprovidos da descrição completa do lote adquirido podem ter acesso ao sistema registrário, desde que instruídos com certidão narrativa emitida pela prefeitura. Subseção V. Da regularização das áreas públicas. Art. 1595. As áreas públicas porventura ocupadas por população de baixa renda, que forem objeto de regularização pelo município, por meio de desafetação, terão acesso ao fólio real, através de títulos provenientes dos institutos previstos na Lei nº 10.257/2001, Estatuto das Cidades, Decreto-Lei nº 271 de 1967, Medida Provisória nº 2.220/2001 e no Código Civil. Subseção 6ª. Da regularização de parcelamento do solo dos conjuntos habitacionais da Coab-IPE. Art. 1596. A regularização dos títulos aquisitivos de imóveis decorrentes de parcelamentos realizados pela extinta Companhia Habitacional de Pernambuco, Coab-PE ou seus antecessores, bem assim, de cooperativas habitacionais e entidades congêneres, destinados à população de baixa renda, poderá ser feita mediante a averbação dos lotes e das construções, com apresentação de requerimento e certidão específica de cada lote, fornecida pela prefeitura local, contendo as medidas lineares e área total do lote, sua confrontação e limites. 1 graus é dispensado o habite-se expedido pela Prefeitura Municipal para a averbação de construção residencial urbana unifamiliar de um só pavimento finalizado há mais de 5 anos em área ocupada predominantemente por população de baixa renda, inclusive para o fim de registro ou averbação decorrente de financiamento à moradia. Redação dada ao artigo 247, a da Lei 6.015/73 pela Lei 13.865/2019. 2 graus não será exigida a apresentação da certidão negativa de débito, CND da Previdência Social para a averbação da construção, nos termos deste Código de Normas. 3 graus não se aplica o disposto no art. 18 da Lei nº 6.766/79, para a averbação dos conjuntos habitacionais erigidos pelas pessoas jurídicas referidas no art. 8º da Lei 4.380 e 64, salvo se o exigir o interesse público ou a segurança jurídica, ficando dispensada a publicação do edital de que trata o art. 19 da Lei nº 6.766/79, se o conjunto tiver sido construído há mais de 10 anos. Art. 1597. Os terrenos componentes de glebas de terras adquiridas pela Coab-PE ou seus antecessores, cooperativas habitacionais e entidades congêneres, constituídas por assentamentos urbanos, ocupados irregular e desordenadamente, consolidados e de caráter irreversível sem a observância de um traçado urbanístico regular, poderão ser registrados, procedendo-se à averbação de desmembramento e abertura de matrícula dos terrenos, mediante a apresentação dos instrumentos de compra e venda que contenham as dimensões, os limites e a confrontação dos terrenos, acompanhados de croquis confeccionados por profissional habilitado. Art. 1598. Se houver divergência entre a área fracionada e a constante do registro imobiliário ou ausência desta, a Prefeitura Municipal promoverá a devida demarcação da área loteada, em autos apartados, ficando suspenso o processo de regularização. Parágrafo único. Independe de demarcação ou retificação da área loteada, a regularização fundiária de interesse social realizada em zonas especiais de interesse social, nos termos da Lei nº 10.257/2001, promovida pelo município, quando os lotes já estiverem cadastrados individualmente ou com lançamento fiscal há mais de 20 anos. Art. 1599. Na hipótese de parcelamento executado em imóveis contíguos, situados na mesma circunscrição territorial, o oficial providenciará a unificação das áreas, apenas se pertencerem ao mesmo proprietário, nos termos do pedido formulado pela Prefeitura. Art. 1600. Quando não for possível a regularização total do parcelamento, a Prefeitura Municipal poderá optar pela regularização parcial. Art. 1601. Tratando-se de parcelamento popular, destinado às classes de menor renda, em imóvel declarado de utilidade pública, em processo de desapropriação judicial em curso e emissão provisória na posse, promovido pela União, Estado ou município ou suas entidades delegadas, o título de propriedade será dispensado, servindo o mandado de emissão de posse como documento hábil para o registro. Art. 1602. Quando o imóvel fracionado não estiver registrado no cartório imobiliário, recomenda-se o processamento da ação de uso capião, individual ou coletiva, nos termos do Estatuto da Cidade e Código Civil.
Art. 1603. O juízo por onde tramitar ação civil pública sobre parcelamento ilegal deverá comunicar seu ajuizamento ao registro imobiliário para fins de averbação, com vistas a assegurar o direito de efetiva prevenção a danos patrimoniais do consumidor, nos termos do art. 6º, inciso 6º, da Lei nº 8.078/1991, Código de Defesa do Consumidor. Subseção 7ª. Da extremação de imóveis em condomínio de fato. Art. 1604. Nas circunscrições imobiliárias possuidoras de condomínios pro diviso que apresentem situação consolidada e localizada, a regularização de frações com abertura de matrícula autônoma, respeitada a fração mínima de parcelamento de imóvel rural ou a área mínima de lote urbano, tanto na área a ser extremada quanto na remanescente, será feita com a anuência dos confrontantes das parcelas a serem individualizadas. 1 graus. A identificação do imóvel a se regularizar obedecerá ao disposto nos arts. 176, segunda, 3 e 225 da Lei nº 6.015, de 1973. 2 graus. A posse do proprietário sobre a parcela pro diviso a extremar deve contar, no mínimo, 5 anos, permitida a soma do tempo de posse dos proprietários anteriores. 3 graus. Para a comprovação do prazo de posse localizada, será suficiente a declaração do proprietário, corroborada pelos confrontantes. 4 graus. Admite-se a extremação requerida por titular de fração ideal não registrada, desde que sejam apresentados ao tabelionato de notas o título de propriedade da fração ideal objeto da extremação, bem como a certidão de registro do imóvel em nome do transmitente. 5 graus. Na hipótese do 4º deste artigo, deve ser feito o registro do título aquisitivo, conjuntamente com a extremação. 6 graus. No caso de falecimento do titular, comparecerá em seu lugar o inventariante. Art. 1605. A instrumentalização do ato para fins de localização da parcela pro diviso será feita necessariamente por escritura pública de extremação. Art. 1606. Certificado na escritura pública a impossibilidade de obtenção da anuência de qualquer dos confrontantes ou tendo sido observado pelo oficial de registro a ausência desse requisito, o particular ou ente público será notificado pelo oficial de registro a manifestar-se, no prazo de 15 dias, seguindo-se o procedimento previsto no artigo 213, segundo a 6º, da Lei nº 6.015, de 1973. Art. 1607. A escritura descreverá apenas a parcela a ser extremada, sendo desnecessária a retificação de área da gleba originária, bem como a apuração da área remanescente. Art. 1608. Protocolizada a escritura pública de extremação, o oficial de registro localizará a gleba, lavrando ato de registro, a exemplo do que ocorre com as escrituras de divisão, do que resultará a abertura da respectiva matrícula para a parcela extremada, averbando-se a comunicação da abertura da nova matrícula de forma remissiva. Parágrafo único. Tratando-se de localização acumulada com inserção de medidas da gleba, o oficial de registro praticará três atos em sequência: a averbação desta e o registro da escritura de extremação e de comunicação de abertura remissiva da nova matrícula. Art. 1609. A adoção do procedimento de extremação previsto neste Código não exclui a possibilidade de efetivação de escritura pública de divisão ou ajuizamento de ação de divisão, restando ao interessado a opção, respeitadas as circunstâncias de cada caso. Art. 1610. Na eventualidade da incidência de cláusulas, ônus ou gravames sobre a parcela objeto da localização ou retificação, serão observadas as providências abaixo. E, no caso de hipoteca, não será necessária a anuência do credor hipotecário, devendo a parte, todavia, comunicar-lhe a realização do registro da localização da parcela. Segunda, no caso de penhora, não será necessária prévia autorização judicial para o registro, devendo o oficial de registro, todavia, comunicar o fato ao juízo, mediante ofício. Terceira, no caso de penhora fiscal em favor do INSS, havendo o devedor ofertado o imóvel em garantia da dívida, não será admitida a extremação da gleba rural ou urbana sem a expressa anuência daquela autarquia federal, uma vez que a medida determina a indisponibilidade do bem, na forma do artigo 53 da Lei nº 8.212, de 1991, quarta no caso de anticrese. É indispensável a anuência do credor anticrético, ver no caso de propriedade fiduciária, a localização da parcela será instrumentalizada em conjunto pelo credor e pelo devedor. Sexta, no caso de usufruto, a localização será obrigatoriamente firmada pelo proprietário e pelo usufrutuário. Sétima, no caso de indisponibilidade por determinação judicial ou ato da administração pública federal, não será admitido o processamento de extremação, uma vez que consiste em ato de disposição. Oitava, na hipótese de estar a parcela sob arrolamento, medida de cautela fiscal, é possível registro da extremação, devendo o oficial de registro, todavia, comunicar o fato imediatamente ao agente fiscal. Nona, no caso da incidência de outros ônus, cláusulas e gravames não expressamente previstos neste artigo, será aplicada a regra qualificatória inerente às escrituras públicas de divisão. Art. 1611. A necessidade ou não de prévio georreferenciamento com certificação do INCRA da parcela rural a ser localizada e extremada será determinada de acordo com as normas da legislação federal. Art. 1612. A dispensa de anuência de confrontantes prevista no 16 do artigo 213 da Lei nº 6.015, de 1973, aplica-se apenas à planta e memorial descritivo, sendo necessário o comparecimento dos confrontantes na escritura de extremação. Capítulo 13. Do imóvel rural. Seção I. Das disposições gerais. Art. 1613. O registro de atos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais dependerá de apresentação de memorial descritivo elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica, art., contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional estabelecida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, nos termos da Lei nº 10.267/2004. 1 graus. A identificação georreferenciada de que trata o caput tornar-se-á obrigatória para a efetivação de registro, em qualquer situação de transferência de imóvel rural, nos prazos fixados por ato do Poder Executivo Federal. 2 graus. O material técnico apresentado será arquivado em processo administrativo próprio no ofício de registros públicos competente. 3 graus. Para os fins e efeitos do parágrafo 2º do artigo 225 da Lei nº 6.015/1973, uma vez apresentado o memorial descritivo, segundo os ditames do 3 graus do artigo 176 e do 3 graus do artigo 225 da mesma lei, o registro de subsequente transferência da totalidade do imóvel independerá de novo memorial descritivo. 4 graus. Os serviços de registro de imóveis ficam obrigados a encaminhar ao INCRA, mensalmente, as modificações ocorridas nas matrículas imobiliárias decorrentes de mudanças de titularidade, parcelamento, desmembramento, loteamento, remembramento, retificação de área, reserva legal e particular do patrimônio natural e outras limitações e restrições de caráter ambiental, envolvendo os imóveis rurais, inclusive os destacados do patrimônio público. Art. 1614. Os registradores ficam autorizados a reproduzir nas matrículas os mapas dos imóveis, desde que elaborados por profissional habilitado, e que correspondam à sua descrição, quando confrontado com o memorial descritivo apresentado.
Art. 1615. A prova de quitação do Imposto Territorial Rural, ITR, será feita mediante a apresentação de comprovantes de pagamentos dos 5 últimos exercícios ou, na sua falta, de certidão de regularidade fiscal de imóvel rural, expedida pela Receita Federal, ressalvados os casos de inexigibilidade e dispensa prevista no art. 20 da Lei nº 9.393/1996. Art. 1616. Nos imóveis com área inferior a 200 hectares, a comprovação poderá ser substituída por declaração, firmada pelo próprio interessado ou procurador, sob as penas da lei, de que não existe débito nos últimos 5 exercícios ou que o débito se acha pendente de decisão administrativa ou judicial. Art. 1617. O registrador não exigirá a comprovação do pagamento do ITR, IPTU ou ACND do INSS em nome da pessoa física ou jurídica, esta de direito público ou privado, proprietária de imóvel, no registro da carta de arrematação ou carta de adjudicação. Art. 1618. O registrador não exigirá o CSIR, desde que já conste da matrícula do imóvel, da carta de arrematação ou da carta de adjudicação. Art. 1619. O registrador não exigirá a comprovação do pagamento do ITR nos seguintes casos: e registro das penhoras, arrestos e sequestros de imóveis. Segunda, registro da sentença que em processo de desapropriação fixar o valor da desapropriação. Terceira, registro das citações de ações reais ou pessoais repersecutórias relativas a imóveis. Art. 1620. Facultar-se-á o registro dos contratos de arrendamento rural, com efeito meramente publicista, aplicando-lhe as mesmas regras do contrato de locação. Art. 1621. Para a averbação de construção em imóvel situado na zona rural, não se exigirá carta de habitação ou certidão de construção, devendo-se proceder à vista de expressa declaração do proprietário de que, no imóvel matriculado ou transcrito, realizou-se a edificação. Art. 1622. Aplica-se à averbação de obra de construção civil, tanto para prédios situados na zona urbana como na zona rural, a regra do artigo abaixo. Art. 1623. Ressalvado o dever do registrador de zelar pelo pagamento do imposto de transmissão e do laudêmio, é inexigível para a prática dos atos dos serviços de registro imobiliário a prova de inexistência ou quitação de débitos tributários, inclusive taxas e contribuições, de penalidades pecuniárias e de outras imposições pecuniárias compulsórias, por representar forma oblíqua de cobrança do Estado, subtraindo do contribuinte os direitos fundamentais de livre acesso ao poder judiciário e ao devido processo legal, STF, ADI número 173 e 394 e CNJ, PP número 00012330, 82.2015.2.00.0000. Parágrafo único. Aplica-se a regra do caput aos débitos condominiais e outros de natureza propter rem. Seção 2ª. Do CSIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Art. 1624. Não poderá ser praticado ato registral que tenha por objeto imóvel rural sem a apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, CSIR, dispensada a exigência se já apresentado perante o tabelião por ocasião da lavratura da escritura. Parágrafo único. Na impossibilidade de apresentação do certificado, poderá ser substituído pela prova do encaminhamento do cadastramento ou recadastramento junto ao órgão competente, acompanhado, na segunda hipótese, do anteriormente emitido. Art. 1625. Sem a apresentação do CSIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, não poderão os proprietários, sob pena de nulidade, desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer vender ou homologar partilha amigável ou judicial que tenha por objeto imóveis rurais. Seção 3ª. Do georreferenciamento e sua certificação de não sobreposição de poligonal pelo INCRA. Art. 1626. O georreferenciamento obedecerá ao disposto no artigo 176, 3º a 7º, da Lei nº 6015, de 1973, e no Decreto nº 4449, de 2002. Art. 1627. O georreferenciamento deverá ser averbado em cada matrícula, mesmo que mais de uma matrícula tenha sido, ao mesmo tempo, certificada pelo INCRA. Parágrafo único. A averbação do georreferenciamento é ato com conteúdo econômico, utilizando-se como base o valor fiscal da área, e, caso o valor do imóvel esteja em desacordo com o valor de mercado, a parte interessada poderá fornecer declaração, constando o valor de mercado atualizado. Art. 1628. A averbação do georreferenciamento provocará, em ato contínuo, a abertura de uma nova matrícula, que conterá, além dos requisitos do artigo 176, 1º, 2º, da Lei nº 6015, de 1973, o número da certificação expedida pelo INCRA. Parágrafo único. Com a averbação do georreferenciamento, será encerrada a matrícula anterior no ofício de registro de imóveis competente. Art. 1629. Havendo necessidade de georreferenciamento da área global do imóvel rural e tendo o requerente apresentado pedido de desmembramento ou parcelamento georreferenciado já, certificado no INCRA, em que os respectivos memoriais descritivos e as plantas das parcelas estiverem previamente individualizadas no CIGEF, deverá ser realizada primeiramente a averbação de georreferenciamento da área global, devendo posteriormente serem realizadas as respectivas averbações de desmembramento ou parcelamento, georreferenciados. Parágrafo único. Neste caso, para a promoção da averbação de georreferenciamento da área global do imóvel, o oficial de registro poderá, a seu prudente critério, aceitar planta e memorial descritivo da área global sem a certificação no INCRA, desde que contemple estritamente a área das parcelas desmembradas e ou parceladas. Art. 1630. Fica dispensada a certificação de cada gleba, em caso de inserção de medidas perimetrais georreferenciadas para imóveis que serão objeto de imediata e subsequente fusão, desde que o imóvel resultante tenha seu perímetro certificado. Art. 1631. Juntamente com o requerimento de georreferenciamento, serão apresentados, pelo interessado, os seguintes documentos: e planta e memorial de cada matrícula ser georreferenciada, elaborados, executados e assinados por profissional habilitado e certificados pelo INCRA, com o número da certificação expedida, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico, expedido pelo INCRA, segunda e termo de responsabilidade técnica, com prova de sua quitação. Terceira, certificação do INCRA de que a poligonal objeto do memorial descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra constante de seu cadastro georreferenciado e de que o memorial atende às exigências técnicas, conforme ato normativo próprio. Quarta, a declaração conjunta do proprietário e do responsável técnico, firmada sob pena de responsabilidade civil e criminal, com firma reconhecida ou assinada eletronicamente, de que não houve alteração das divisas do imóvel registrado e de que foram respeitados os direitos dos confrontantes, vê o CSIR vigente, com prova de sua quitação. Sétima, certidão negativa de débitos relativos ao ITR ou guias e respectivos comprovantes de recolhimento do ITR dos últimos 5 exercícios fiscais.
Art. 1632. A declaração do requerente de que respeitou os limites e as confrontações, firmada sob pena de responsabilidade civil e criminal, com firma reconhecida, dispensará a anuência dos confrontantes nos procedimentos de retificação de área georreferenciada de imóvel rural, com certificação da poligonal no INCRA, quando realizado de acordo com a norma técnica para georreferenciamento de imóveis rurais, terceira edição, constante do Sistema de Gestão Fundiária, SIGEF, disponível no web CITETES, sigef.incra.gov.br ou em norma técnica mais atual que vier a substituí-la. 1 graus. A dispensa da declaração dos confinantes independerá do fato de haver ou não alteração da área ou da poligonal do imóvel constante da matrícula. 2 graus. Pretendendo o requerente juntar cartas de anuência ou plantas assinadas pelos confrontantes ao processo de retificação de área, o oficial de registro deverá requisitar a apresentação de declaração por escrito de que os referidos documentos foram voluntariamente apresentados. 3 graus. A anuência dos confrontantes será obrigatória nos procedimentos de retificação de área de imóveis rurais, ainda que georreferenciados, quando a planta e o memorial descritivo apresentados a. Não contiverem a certificação da poligonal no INCRA. B. Ou contiverem certificação da poligonal no INCRA de acordo com norma técnica para georreferenciamento de imóveis rurais já revogada, primeira e segunda edição, tais como aqueles cadastrados no antigo Sistema Nacional de Certificação de Imóveis, SNCI, disponível no web CITE, certificação.incra.gov.br e certifica e .c, constando da matrícula imóvel rural georreferenciado sem certificação da poligonal no INCRA ou com certificação da poligonal em desacordo com a norma técnica vigente, quando de seu cadastro no SIGEF far-se-á a respectiva verbação, sem conteúdo econômico, para a inclusão da certificação atualizada da poligonal no INCRA, respeitado o disposto no 11 do artigo 213 da Lei de Registros Públicos. Art. 1633. A apresentação da declaração do requerente de que respeitou os limites e as confrontações não isenta o oficial de registro de verificar se os limites e confrontações constantes de planta e memorial descritivo apresentados fazem correspondência com a descrição e a localização do imóvel indicadas na matrícula, mediante análise comparativa, quando possível. Art. 1634. Quando se verificar que o imóvel descrito na matrícula possui área descontínua, sendo cortado por outros imóveis públicos ou particulares, estradas, rodovias, ferrovias, rios navegáveis, terrenos de terceiros, etc., far-se-á, na matrícula originária, 1. Averbação de georreferenciamento para cada área individualizada, não se exigindo, por absoluta impossibilidade, a prévia retificação da área global. Art. 1635. Quando for verificada mudança considerável na área ou na formatação da poligonal do imóvel, o oficial de registro poderá exigir a apresentação de declaração de esclarecimento, firmada pelo requerente e pelo profissional técnico habilitado e, ou laudo técnico complementar. 1 graus. O aumento ou diminuição de área não é motivo por si só para indeferimento da averbação. Deverá o oficial de registro verificar a existência de indícios de exclusão ou inclusão de área não regularizada, atentando-se em especial a situações em que não houve a localização dos proprietários tabulares, com a verificação da situação jurídica dos ocupantes. 2 graus. Poderá o oficial de registro requisitar a apresentação de documentos complementares, especialmente como meios de prova, mediante nota devolutiva fundamentada. Art. 1636. Não será obrigatória a anuência dos entes públicos, União, Estados, municípios e Distrito Federal, bem como suas entidades administrativas e órgãos representativos, quando o imóvel rural for lindeiro a imóvel de domínio público, devendo, em caso de rio navegável, correntes ou depósitos hídricos, rio, sanga, arroio, lago, mar, etc., ser respeitada a faixa do leito denominada terreno reservado, a que alude o artigo 14 do Código de Águas, e, em caso de estradas, rodovias, ferrovias e outras vias de circulação, a faixa de domínio público e a área não edificandi, de acordo com a norma aplicável. Parágrafo único. O requerente e o profissional técnico habilitado deverão firmar declaração, a ser arquivada no processo, de que a medição respeitou plenamente as divisas com as áreas, terrenos reservados, faixas de domínio e área não edificandi de imóveis públicos previstas no caput, inclusive quanto à inexistência de sobreposição de área pública. Art. 1637. Realizada a certificação de não sobreposição das poligonais georreferenciadas dos imóveis das matrículas, novos desmembramentos, parcelamentos e ou fusões das áreas das matrículas georreferenciadas exigirão nova certificação do INCRA. Art. 1638. A certificação do memorial descritivo pelo INCRA não implicará reconhecimento do domínio ou a exatidão dos limites e confrontações indicados pelo proprietário. Art. 1639. A declaração firmada pelo profissional técnico habilitado, sob pena de responsabilidade civil e criminal, com firma reconhecida, de que respeitou os limites e as confrontações, conforme indicações do requerente constitui requisito legal e obrigatório, não substituindo a declaração do requerente. Parágrafo único. A declaração do profissional técnico habilitado poderá ser apresentada conjuntamente com a declaração do requerente. Art. 1640. Para o registro de mandados judiciais oriundos de processos que versem sobre imóveis rurais, inclusive ações de uso capião e inventários, além dos requisitos da matrícula, nos termos da Lei nº 6.015, de 1973, deverão constar informações sobre a localização, os limites e as confrontações do imóvel objeto da lide, com a apresentação planta e memorial descritivo assinados por profissional habilitado e com o devido termo de responsabilidade técnica, contendo as coordenadas dos vértices definidores, dos limites dos imóveis rurais georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, devidamente certificados. 1 grau. Se o memorial descritivo que instruiu o processo judicial em que foi expedido o título judicial não estiver georreferenciado pelo Sistema Geodésico Brasileiro, com precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico expedido pelo INCRA, ou não estiver certificado, deverá o interessado apresentar a certificação expedida pelo INCRA para a área objeto do mandado, devidamente acompanhada de declaração do responsável técnico de que o perímetro é o mesmo objeto do processo judicial e de que a eventual diferença de área apurada decorre da diferença dos sistemas de medição empregados. 2 graus. Ficando dispensada a obrigação de que trata o caput, caso a descrição georreferenciada certificada pelo INCRA já conste na matrícula do imóvel e o mesmo não tenha sido objeto de modificação anterior ou decorrente do processo judicial. Seção 4ª. Da aquisição e do arrendamento de imóvel rural por estrangeiro. Art. 1641. Nos atos translativos de domínio referentes a imóveis rurais, em que figurem como outorgados compradores pessoa física ou jurídica estrangeira, deverão ser observadas as prescrições legais previstas na Lei nº 5.709/1971, seu regulamento, Decreto nº 74.965/1974 e demais normas aplicáveis. 1 graus. Aplica-se ao arrendamento todos os limites, restrições e condições aplicáveis à aquisição de imóveis rurais por estrangeiros, constantes na legislação acima mencionada e no artigo 23 da Lei nº 8.629/93. Art. 1642. Os contratos de arrendamento de imóvel rural por estrangeiro serão inscritos no livro de cadastro de estrangeiro, devendo ser formalizados necessariamente através de escritura pública, onde deverá constar a autorização do INCRA e o assentimento prévio da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional nos casos de imóveis situados em área indispensável à segurança nacional.
Art. 1643. A soma das áreas rurais pertencentes à pessoa estrangeira não ultrapassará 1/4, um quarto, da superfície dos municípios onde se situem, comprovada por certidão do registro de imóveis, com base no livro do cadastro de estrangeiro. 1 grau. As pessoas da mesma nacionalidade não poderão ser proprietárias, em cada município, de mais de 40%, do quantificado neste artigo. 2 graus. Excluem-se dessas restrições as compras de áreas rurais e inferiores a 0,3 módulos, segundo a objeto de compra e venda, de promessa de compra e venda, de cessão ou de promessa de cessão, mediante escritura pública ou instrumento particular, devidamente protocolado no registro competente e cadastradas no INCRA em nome do promitente comprador, antes de 10 de abril de 1969, terceira por adquirentes com filho brasileiro ou casado com pessoa brasileira, sob o regime de comunhão de bens. Art. 1644. Na aquisição ou promessa de aquisição, arrendamento e na constituição de direitos reais relativos a imóvel rural, em favor de pessoa estrangeira, é da essência do ato a escritura pública. Art. 1645. Na escritura constarão, obrigatoriamente: a. Os dados do documento de identidade do adquirente, RNM, e nacionalidade. B. Prova de residência no território nacional. C. Autorização do órgão competente ou assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional, quando for o caso. Parágrafo único. O prazo de validade da autorização é de 30 dias, dentro do qual deverá ser lavrada a escritura pública, seguindo-se a transcrição na circunscrição imobiliária no prazo de 15 dias. Art. 1646. A aquisição de domínio, posse ou de qualquer direito real, por pessoa estrangeira, física ou jurídica, e pessoa jurídica brasileira cuja maioria do capital social pertença à pessoa física ou jurídica estrangeira que residam ou tenham sede no exterior, de imóvel situado em área considerada indispensável à segurança nacional, qualquer que seja seu tamanho, dependerá do assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional. Art. 1647. A aquisição de imóvel rural por estrangeiro que violar as prescrições legais será nula de pleno direito. Parágrafo único. O registrador de imóveis que, contra a lei, registrar a escritura, responderá civil, penal e administrativamente. Seção V. Da pessoa física estrangeira. Art. 1648. Apenas a pessoa física estrangeira residente no Brasil poderá adquirir a propriedade, direitos reais, a posse ou arrendamento de imóvel rural. Art. 1649. O brasileiro casado com estrangeiro, em regime diverso ao da completa separação de bens, submeter-se às mesmas restrições quanto à aquisição de imóvel rural. Parágrafo único. Na aplicação do disposto neste artigo, deverá ser levada em consideração a localização do imóvel rural, observados os preceitos relativos ao número máximo de módulos que podem ser adquiridos livremente, se dentro da faixa de fronteira, dependerá sempre de prévia autorização do Conselho de Defesa Nacional. Art. 1650. A aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira não poderá exceder a 50 módulos de exploração indefinida, em área contínua ou descontínua. Parágrafo único. Quando se tratar de imóvel com área não superior a 0,3 módulos, a aquisição será livre, independendo de qualquer autorização ou licença, ressalvadas as exigências gerais determinadas em lei. Art. 1651. As restrições estabelecidas nesta seção não se aplicam aos casos de sucessão legítima. Art. 1652. Ao cidadão português aplicam-se as mesmas normas relativas à aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira previstas neste regulamento. Art. 1653. O cidadão português que valer-se do Estatuto da Igualdade e vier a titular direitos civis em igualdade de condições com os brasileiros natos, poderá adquirir livremente imóveis rurais. Parágrafo único. Para isso, deverá comprovar os implementos das condições previstas em lei e apresentar a carteira de identidade, consignando-se o fato no título a ser registrado. Seção 6ª. Da pessoa jurídica estrangeira. Art. 1654. As pessoas jurídicas estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil só poderão adquirir imóveis rurais destinados à implantação de projetos agrícolas, pecuários, industriais ou de colonização, vinculados aos seus objetivos estatutários. Art. 1655. Tratando-se de pessoa jurídica estrangeira, a escritura conterá a transcrição do ato que lhe concedeu autorização para aquisição de área rural, dos documentos comprobatórios de sua constituição e da licença para seu funcionamento no Brasil. Parágrafo único. Considera-se pessoa jurídica estrangeira a pessoa jurídica brasileira da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas, que tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham sede no exterior. Art. 1656. As normas definidas na lei e no presente regulamento aplicam-se, também, à transformação de pessoa jurídica nacional para pessoa jurídica estrangeira. Art. 1657. As restrições previstas nessa seção aplicam-se também aos casos de sucessão legítima. Seção 7ª. Da descaracterização de imóvel rural para urbano. Art. 1658. A alteração da destinação do imóvel de rural para urbano depende de certidão do órgão municipal competente que ateste a inclusão do imóvel em zona urbana, de expansão urbana ou de urbanização específica, conforme lei local. Parágrafo único. Averbada a descaracterização do imóvel rural na matrícula, o oficial de registro de imóveis comunicará essa alteração ao INCRA, sendo dispensada a anuência prévia do proprietário. Capítulo 14. Da regularização fundiária urbana. Seção I. Das disposições gerais e da legitimidade. Art. 1659. A regularização fundiária urbana, ANREUB, observará o disposto na Lei nº 13.465, de 2017, no Decreto nº 9.310, de 15 de março de 2018, que institui as normas gerais e os procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana e estabelece os procedimentos para a avaliação e alienação dos imóveis da União, e as regras previstas neste capítulo. Art. 1660. O presente capítulo trata do registro da REUB de núcleos urbanos informais consolidados e da titulação de seus ocupantes. Art. 1661. O procedimento de registro da certidão de regularização fundiária, CRF na REUB, de interesse social ou específico, é uno, cabendo ao oficial do registro de imóveis a realização do controle de legalidade meramente formal acerca das aprovações, das notificações e da titulação final realizadas pelos órgãos competentes. Art. 1662. Não compete ao oficial de registro de imóveis verificar se a REUB de núcleos urbanos informais está situada em áreas indispensáveis à segurança nacional ou de interesse da defesa, em áreas ambientalmente protegidas ou áreas de risco. Art. 1663. Para fins de REUB, os municípios poderão dispensar as exigências relativas ao percentual e às dimensões de áreas destinadas ao uso público, ao tamanho dos lotes regularizados ou a outros parâmetros urbanísticos e edilícios, independentemente da legislação municipal.
Art. 1664. Admite-se REUB de núcleo urbano informal constituído por unidades imobiliárias com área inferior à fração mínima de parcelamento prevista no art. 8º da Lei nº 5.868, de 1972, independentemente da propriedade do solo e de alteração formal do perímetro urbano previsto no artigo 42b da Lei nº 10.257, de 2001, ainda que situado em área qualificada ou inscrita como rural. Art. 1665. A REUB compreende duas modalidades. IREUB-S, regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Público Municipal. Segunda REUB, regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese de que trata o inciso I deste artigo. 1 grau serão isentos de custas e emolumentos, entre outros, os atos registrais relacionados à REUB-S. 2 graus o registro dos atos de que trata 1 graus deste artigo independe da comprovação do pagamento de tributos ou de penalidades tributárias. 3 graus o disposto no 1 graus e 2 graus deste artigo aplica-se também à REUB-S que tenha por objeto conjuntos habitacionais ou condomínios de interesse social construídos pelo poder público, diretamente ou por meio da administração pública indireta, que já tenham sido implantados em 22 de dezembro de 2016. 4 graus no mesmo núcleo urbano informal poderá haver as duas modalidades de REUB, desde que a parte ocupada predominantemente por população de baixa renda seja regularizada por meio de REUB-S e o restante do núcleo por meio de REUB. 5 graus na REUB. Os municípios poderão admitir o uso misto de atividades como forma de promover a integração social e a geração de emprego e renda no núcleo urbano informal regularizado. 6 graus a regularização fundiária de núcleos urbanos informais constituídos por unidades imobiliárias não residenciais poderá ser feita por meio de REUB. 7 graus a classificação da modalidade da REUB de unidades imobiliárias residenciais ou não residenciais integrantes de núcleos urbanos informais poderá ser feita, a critério do município ou, quando for o caso, do Estado e da União, de forma integral, por partes ou de forma isolada por unidade imobiliária. 8 graus a classificação da modalidade visa exclusivamente a identificação dos responsáveis pela implantação ou adequação das obras da infraestrutura essencial e ao reconhecimento do direito. A gratuidade das custas e dos emolumentos notariais e registrais em favor daqueles a quem for atribuído o domínio das unidades imobiliárias regularizadas. 9 graus no caso de REUB com classificação mista de modalidade, o oficial de registro providenciará a prática de atos registrais e de averbação comuns, tais como o registro do parcelamento ou do empreendimento regido pela modalidade predominante e adotará a classificação individual da modalidade para os atos de registro e averbação que possam ser individualizados. Art. 1666. Os agentes promotores da REUB são legitimados a requerer todos os atos de registro, independentemente de serem titulares de domínio ou detentores de direito real sobre a gleba objeto da regularização. Seção 2ª. Da competência para o registro da regularização fundiária urbana. Art. 1667. Os atos relativos ao registro da REUB serão realizados diretamente pelo oficial do registro de imóveis da situação do imóvel, independentemente de manifestação do Ministério Público ou determinação judicial. Art. 1668. Na hipótese de a REUB abranger imóveis situados em mais de uma circunscrição imobiliária, o procedimento será efetuado perante o oficial de cada um dos cartórios de registro de imóveis. Parágrafo único. Quando os imóveis regularizados estiverem situados em divisa de circunscrições imobiliárias, as novas matrículas das unidades imobiliárias serão de competência do oficial do cartório de registro de imóveis em cuja circunscrição esteja situada a maior porção da unidade imobiliária regularizada. Art. 1669. O indeferimento do registro da CRF em uma circunscrição não determinará o cancelamento automático do registro procedido em outra. Seção 3ª. Dos documentos a serem apresentados e sua qualificação. Art. 1670. A CRF e os documentos que a compõem serão apresentados independentemente de requerimento. Art. 1671. Para fins de registro, bastará que a CRF contenha descrição, em breve relato, dos requisitos do art. 41 da Lei nº 13.465, de 2017, e do art. 38 do Decreto nº 9.310, de 2018, acompanhado do projeto de regularização fundiária, se for o caso. 1 graus a ausência de um dos requisitos da CRF poderá ser suprida por documento autônomo extraído do procedimento de regularização fundiária ou, ainda, por declaração do município. 2 graus é dispensada a apresentação do cronograma físico e do termo de compromisso na regularização de núcleo urbano informal que já possua infraestrutura essencial, implantada e para o qual não haja compensações urbanísticas ou ambientais ou outras obras e serviços a serem executados. 3 graus é dispensada a apresentação de título individualizado e de cópias da documentação referente à qualificação de cada beneficiário para fins de registro dos direitos reais indicados na CRF. 4 graus é dispensada a comprovação do pagamento de tributos ou penalidades tributárias de responsabilidade dos legitimados para o registro da CRF e dos atos, descritos no artigo 13 da Lei nº 13.465, de 2017, e artigo 54 do Decreto nº 9.310, de 2018. 5 graus é dispensada a comprovação, pelo município, da notificação dos titulares de domínio, dos confinantes e de terceiros eventualmente interessados, bastando que ateste, na CRF ou em documento autônomo que cumpriu esta fase nos exatos termos do disposto no artigo 31, da Lei nº 13.465, de 2017, e artigo 44 do Decreto nº 9.310, de 2018. 6 graus na hipótese de já haver sido concluída a demarcação urbanística com a devida averbação no registro de imóveis competente. É dispensada qualquer menção à realização das notificações. Art. 1672. A CRF indicará a modalidade de organização do núcleo como parcelamento do solo, ou condomínio edilício ou de lotes, ou conjunto habitacional, bem como a existência de lajes e de condomínios urbanos simples, considerando-se atendidas as exigências legais pertinentes a esses institutos. Parágrafo único. A ausência de qualquer das informações previstas no caput deste artigo poderá ser suprida por documento autônomo extraído do procedimento de regularização fundiária ou declaração do município. Art. 1673. Os padrões dos memoriais descritivos, das plantas e das demais representações gráficas, inclusive as escalas adotadas e outros detalhes técnicos, seguirão as diretrizes estabelecidas pelo município, as quais serão consideradas atendidas com a emissão da CRF, não cabendo ao oficial de registro de imóveis a análise da sua regularidade. Art. 1674. É dispensada a apresentação de memorial e planta georreferenciados em projeto de regularização fundiária quando se tratar de CRF extraída de procedimentos de regularização fundiária iniciados sob a égide da Lei nº 11.977, de 2009. Art. 1675. A identificação e caracterização da unidade imobiliária derivada de parcelamento de solo será feita com a indicação da sua área, medidas perimetrais, número, confrontações e nome do logradouro para o qual faz frente, se houver, a quadra e a designação cadastral.
Parágrafo único. A ausência de indicação dos elementos exigidos no caput deste artigo não obstará ao registro da CRF e da titulação final quando o oficial de registro de imóveis puder identificar com exatidão a unidade regularizada por quaisquer outros meios. Art. 1676. Na REUB, as edificações já existentes nos lotes poderão ser regularizadas, a critério do poder público municipal, em momento posterior, de forma coletiva ou individual. Art. 1677. Não serão exigidos reconhecimentos de firmas na CRF ou em qualquer documento que decorra da aplicação da Lei nº 13.465, de 2017, quando apresentados pela União, Estados, municípios ou entes da administração pública indireta. Parágrafo único. Nas demais situações não contempladas pelo caput deste artigo, fica dispensado o reconhecimento de firma do interessado que comparecer pessoalmente ao cartório e subscrever os documentos na presença do oficial de registro ou de seu preposto. Seção 4ª. Do procedimento de registro. Art. 1678. O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da REUB serão feitos por meio eletrônico, nos termos dos arts. 37 a 41 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. Parágrafo único. Finalizado o registro da REUB, o cartório deverá entregar ao município, em arquivo digital, as certidões eletrônicas de inteiro teor atualizadas da matrícula matriz e das matrículas das unidades imobiliárias regularizadas, assinadas eletronicamente e com competente selo digital. Art. 1679. O procedimento de registro da CRF tramitará em prenotação única, independentemente de requerimento, e sua apresentação legítima e autoriza a prática de todos os atos necessários ao registro da REUB e da titulação de seus beneficiários. Parágrafo único. É facultada a apresentação de requerimento para registro da CRF, o qual conterá as declarações e requisitos legais ausentes da CRF ou dos documentos que seguem anexos. Art. 1680. Recebida a CRF, cumprirá o oficial de registro de imóveis prenotá-la, autuá-la, instaurar o procedimento registral e, no prazo de 15 dias, emitir a respectiva nota de exigência ou praticar os atos tendentes ao registro. Parágrafo único. A qualificação negativa de um ou alguns nomes constantes da listagem de beneficiários não impede o registro da CRF e das demais aquisições. Art. 1681. Estando a documentação em ordem, o oficial de registro de imóveis comunicará esse fato ao agente promotor e efetivará os atos registrais. Parágrafo único. Não se conformando o interessado com a exigência do oficial ou não a podendo satisfazer, poderá requerer a suscitação de dúvida. Art. 1682. O oficial procederá à realização de buscas complementares pelo nome dos responsáveis pela formação do núcleo urbano informal, dos confrontantes, dos titulares de direitos inscritos nas matrículas ou transcrições atingidas pelo perímetro da REUB e dos terceiros eventualmente interessados, informados nos documentos apresentados a registro. Parágrafo único. Constatada a existência de titulares de direitos reais, confrontantes ou terceiros interessados não relacionados na CRF, o oficial procederá à devolução dos documentos ao interessado, para que realize ou requeira, às suas expensas, a realização das notificações faltantes pelo registro de imóveis. Art. 1683. O oficial de registro fica dispensado de providenciar a notificação dos titulares de direitos reais, dos confrontantes e de terceiros eventualmente interessados, nos casos em que haja e menos a declaração do cumprimento da fase de notificação pelo município, segunda, o registro da CRF após a averbação de procedimento de demarcação urbanística. Terceira, o registro da regularização dos parcelamentos urbanos implantados antes de dezembro de 1979. Art. 1684. Havendo necessidade de notificações complementares, o oficial de registro de imóveis as emitirá de forma simplificada, contendo os dados de identificação do núcleo urbano a ser regularizado, sem anexação de plantas, projetos, memoriais ou outros documentos, convidando o notificado a comparecer à sede da serventia para tomar conhecimento da CRF, com a advertência de que o não comparecimento e a não apresentação de impugnação, no prazo legal, importarão na anuência ao registro e na perda de eventual direito que o notificado titularize sobre o imóvel objeto da REUB. 1 grau. As notificações serão feitas pelo oficial de registro de imóveis, pessoalmente ou por via postal, com aviso de recebimento, no endereço que constar da matrícula ou da transcrição, para que os notificados, querendo, apresentem impugnação no prazo comum de 30 dias, facultada a notificação por oficial de registro de títulos e documentos. 2 graus. As notificações serão consideradas cumpridas quando comprovada sua entrega no endereço constante da matrícula ou transcrição. 3 graus. Aplica-se o disposto no 10 do artigo 213 da Lei nº 6.015, de 1973, ao procedimento de notificação de confrontantes. 4 graus. Eventuais titulares de domínio ou confrontantes não identificados ou não encontrados, ou que recusarem o recebimento da notificação por via postal, serão notificados por edital, para que, querendo, apresentem impugnação no prazo comum de 30 dias. Art. 1685. Em caso de impugnação ao pedido de REUB, apresentada por qualquer dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel objeto da REUB ou na matrícula dos imóveis confinantes, por ente público ou por terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis tentará promover a conciliação ou a mediação entre as partes interessadas. Parágrafo único. Fica dispensada a tentativa de conciliação ou mediação se a impugnação for feita por ente público com base em matéria que envolva direito indisponível, caso em que os autos serão remetidos ao juiz de direito com jurisdição em registros públicos ou, onde não houver vara especializada, ao juízo civil. Art. 1686. Nos procedimentos de regularização fundiária de interesse social, os efeitos da prenotação cessarão decorridos 40 dias úteis de seu lançamento no protocolo. Seção V. Do registro. Art. 1687. Qualificada CRF e não havendo exigências ou impedimentos, o oficial de registro de imóveis abrirá matrícula para a área objeto da REUB, contendo a descrição do perímetro apresentada no projeto de regularização. 1 graus. Quando for possível identificar as matrículas e ou transcrições atingidas, a matrícula matriz será aberta informando os nomes dos proprietários dos registros anteriores com a qualificação constante desses registros ou, ainda, a expressão, os proprietários indicados nas matrículas de origem. 2 graus. Quando não for possível identificar todas ou algumas das matrículas e ou transcrições atingidas, ou, ainda, tratando-se de imóvel sem inscrição, a matrícula matriz será aberta com a expressão proprietários não identificados, mencionando-se os registros conhecidos. 3 graus. Em nenhum caso será exigida a atualização ou a complementação dos dados subjetivos dos proprietários das matrículas e ou transcrições atingidas. Art. 1688. O registro da REUB será feito na matrícula matriz, tendo como título a CRF aprovada, devendo indicar o requerente da REUB e a descrição todas as unidades imobiliárias regularizadas em suas diversas tipologias, exemplificativamente, lote, casa, apartamento, construção base de laje, casa em condomínio urbano simples, equipamento público comunitário, etc., conforme constante na CRF aprovada.
Parágrafo único. A área da matrícula matriz deverá ser destacada da matrícula ou matrículas da S, qual is, se originou mediante a averbação nesta S, independentemente de provocação, retificação, notificação, unificação ou apuração de disponibilidade ou remanescente. Art. 1689. Registrada a REUB na matrícula matriz. O oficial procederá à abertura de matrículas individualizadas para as unidades imobiliárias e nelas registrará os direitos reais outorgados aos ocupantes, conforme listagem dos ocupantes contida na CRF. Art. 1690. A existência de direitos reais ou constrições judiciais, inclusive as averbações de bloqueio e indisponibilidade, inscritos nas matrículas atingidas pela REUB, não obstará a fusão de áreas, o registro da CRF e a titulação dos ocupantes por legitimação fundiária ou de posse, ressalvada a hipótese de decisão judicial específica. Seção 6ª. Da titulação em REUB. Art. 1691. O registro da legitimação fundiária atribui propriedade plena e constitui forma originária de aquisição do direito real de propriedade conferido por ato do poder público, exclusivamente no âmbito da REUB, aquele que detiver, em área pública, ou possuir, em área privada, como sua unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de núcleo urbano informal consolidado existente em 22 de dezembro de 2016. 1 graus apenas na REUB-S, a legitimação fundiária será concedida ao beneficiário desde que atendidas as seguintes condições: e não ser o beneficiário concessionário, foreiro ou proprietário exclusivo de imóvel urbano ou rural. Segunda, não ter sido o beneficiário contemplado com legitimação de posse ou legitimação fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo urbano distinto. Terceira, quanto a imóvel urbano com finalidade não residencial, se reconhecido pelo poder público o interesse público de sua ocupação. 2 graus tratando-se de legitimação fundiária de imóvel público. Caso o beneficiário não se enquadre nas condições previstas num graus deste artigo, deverá ser exigida a declaração do ente público de que houve o pagamento do justo valor da unidade imobiliária regularizada. Art. 1692. A legitimação fundiária conferida por ato do poder público será registrada nas matrículas das unidades imobiliárias dos beneficiários, ainda que tenha sido precedentemente registrada legitimação de posse decorrente do regime jurídico anterior à Lei nº 13.465, de 2017. Art. 1693. Sem prejuízo dos direitos decorrentes do exercício da posse mansa e pacífica no tempo, aquele em cujo favor for expedido título de legitimação de posse, decorrido o prazo de 5 anos, contado da data do seu registro, terá conversão automática deste em título de propriedade, desde que atendidos os termos e as condições previstos no artigo 183 da Constituição Federal, independentemente de provocação prévia ou da prática de ato registral. 1 graus no registro da legitimação de posse para finalidade do artigo 183 da Constituição Federal constará que o decurso do prazo de 5 anos implicará na conversão automática da posse em título de propriedade. 2 graus decorrido o prazo de 5 anos do registro da legitimação de posse, o oficial de registro de imóveis fica autorizado a proceder ao registro, de ofício, da sua conversão em propriedade. Art. 1694. Nas hipóteses não contempladas no artigo 183 da Constituição Federal, o título de legitimação de posse poderá ser convertido em título de propriedade, desde que satisfeitos os requisitos da usucapião estabelecidos em lei, a requerimento do interessado, perante o cartório de registro de imóveis. Art. 1695. É facultado ao possuidor o cômputo de tempo de posse anterior ao registro da legitimação de posse para antecipação do prazo de sua conversão em propriedade, atendidos os demais requisitos da usucapião, em qualquer de suas modalidades. Parágrafo único. O registro de imóveis comunicará a informação, de ofício, ao poder público emitente do título de legitimação de posse, para que se manifeste, no prazo de 15 dias, acerca do pedido de conversão. Art. 1696. O ente público poderá, a qualquer tempo, apresentar listagens complementares para a titulação das demais unidades imobiliárias. Art. 1697. Registrada a CRF e restando unidades imobiliárias não tituladas, eventuais compradores, compromissários ou cessionários poderão requerer o registro dos seus contratos, padronizados ou não, mediante a apresentação do respectivo instrumento ao oficial de registro de imóveis competente. 1 graus os instrumentos particulares, dentre eles, os compromissos de compra e venda. As cessões e as promessas de cessão valerão como título hábil para aquisição da propriedade, quando acompanhados da respectiva prova de quitação das obrigações do adquirente, os quais serão registrados nas matrículas das correspondentes unidades imobiliárias resultantes da regularização fundiária, dispensada a exigência de testemunhas instrumentárias. 2 graus o registro de transmissão da propriedade poderá ser obtido, ainda, mediante prova de quitação das obrigações do adquirente e comprovação idoneia, perante o oficial do registro de imóveis, da existência de pré-contrato, promessa de cessão, proposta de compra, reserva de unidade imobiliária ou outro documento do qual constem a manifestação da vontade das partes, a indicação da fração ideal, a unidade imobiliária, o preço e o modo de pagamento, e a promessa de contratar, dispensada a exigência de testemunhas instrumentárias. 3 graus a prova de quitação dar-se-á por meio de declaração escrita ou recibo assinado pelo loteador, com firma reconhecida, ou com a apresentação da quitação da última parcela do preço avançado. 4 graus equivale à prova de quitação à certidão emitida pelo distribuidor civil da comarca de localização do imóvel e da comarca do domicílio do adquirente, se diversa, onde conste a inexistência de ação judicial que verse sobre a posse ou a propriedade do imóvel contra o adquirente ou seus cessionários, após 5 anos do vencimento da última prestação, conforme o artigo 206, 5 graus e, do Código Civil. 5 graus quando constar do título que o parcelador ou o empreendedor foi representado por procurador, corretor de imóveis ou preposto, deverá ser apresentada a respectiva prova da regularidade de sua representação, na data do contrato. 6 graus na ausência ou imperfeição da prova de representação, o oficial de registro de imóveis notificará o titular de domínio e o parcelador, se diversos, para oferecimento de impugnação no prazo de 15 dias, sob pena de proceder-se ao registro do título. 7 graus derivando a titularidade atual de uma sucessão de transferências informais de instrumentos particulares. O interessado deverá apresentar cópias simples de todos os títulos ou documentos anteriores, formando a cadeia possessória, bem como a prova de quitação de cada um dos adquirentes anteriores, consoante o disposto num graus a sexto deste artigo. 8 graus no caso dos 7 graus deste artigo, o oficial de registro de imóveis realizará o registro do último título, fazendo menção, em seu conteúdo, de que houve transferências intermediárias, independentemente de prova do pagamento do imposto de transmissão inter vivos, se for o caso, do laudêmio, vedado ao oficial do registro de imóveis exigir sua comprovação, nos termos do artigo 13, 2 graus, da Lei nº 13.465, de 2017. 9 graus quando a unidade imobiliária derivar de matrícula matriz em que não foi possível identificar a exata origem da parcela matriculada, bastará que, no instrumento apresentado, haja coincidência do nome do alienante com um dos antigos proprietários indicados nas matrículas de origem.
Art. 1698. Em caso de omissão no título, os dados de qualificação do adquirente poderão ser complementados por meio da apresentação de cópias simples da cédula de identidade, RG ou documento equivalente, ou do CPF, além de cópias da certidão de casamento e de eventual certidão de registro da escritura de pacto antenupcial ou de união estável, e declaração, firmada pelo beneficiário, contendo sua profissão e residência, dispensado o reconhecimento de firmas. Art. 1699. Quando a descrição do imóvel constante do título de transmissão for imperfeita em relação ao projeto de regularização fundiária registrado, mas não houver dúvida quanto à sua identificação e localização, o interessado poderá requerer seu registro, de conformidade com a nova descrição, com base no disposto no artigo 213-13 da Lei nº 6.015, de 1973.